Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Seja exaltado o nosso Deus nessa manhã. Senhor, nós te louvamos. Posso abaixar um pouquinho? Agora eu fico mais longe. Pronto. Assim tá bom, tá bom. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Bom dia, irmãos. Graça e paz do Senhor Jesus. É muita alegria e muita responsabilidade. Amém. Eu achei que a gravação eu tinha parado. Mas amém. Glória a Deus. Como eu estava dizendo, uma grande responsabilidade estar aqui para ministrar, para compartilhar uma palavra com os meus queridos irmãos, porque nós passamos a semana buscando o Senhor, mas no final de semana temos sede de ouvir algo da parte do Senhor para as nossas vidas, né? Problemas, nas enfermidades, nas lutas, nas dificuldades. E nessa manhã eu decidi falar sobre intervenção do Senhor sobre as nossas vidas. Amém? Eu quero orar agora. Feche seus olhos aí onde você está. Curva a sua cabeça, porque o Senhor quer falar conosco nessa manhã. E eu creio no nome de Jesus que a palavra dele vai trazer algo novo e especial para as nossas vidas. Senhor, teu povo está reunido nessa manhã diante de ti para clamar por sua intervenção sobre cada luta, sobre cada batalha, sobre cada situação adversa que tem trazido tristeza, angústia, perdas. Ó Senhor, no nome de Jesus, vem agir, Senhor, tirando desânimo, as tribulações. Mas nessa manhã nós clamamos ao Deus Todo-Poderoso para que venha com a sua intervenção sobre as nossas vidas, sobre as nossas causas, sobre as nossas famílias, sobre a nossa nação. Deus, em nome de Jesus, Senhor, nós colocamos o nosso coração diante de ti, o nosso clamor, para que o Senhor venha trabalhar, para que nós possamos, Senhor amado, descansar em ti, como a tua palavra nos promete. Intervenha, ó Pai, sobre as nossas vidas, no nome de Jesus. Amém? Amém, amém. Irmãos, no livro... bom dia. Bom dia. Vamos abrir as nossas Bíblias de Juízes, Amém. capítulo 6. Eu quero dizer para vocês que durante um bom tempo Israel foi governado por juízes, né? E depois da juíza Débora, de ter feito coisas tremendas, maravilhosas, para que eles clamassem pela intervenção divina. Então vamos ler, Juízes capítulo 6, verso 1. Fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor. Por isso o Senhor os entregou nas mãos dos 7 anos. Prevalecendo o domínio dos midianitas sobre Israel, fizeram estes para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes e as cavernas e as fortificações. Porque cada vez que Israel semeava, os midianitas e os subiam contra eles, em tanta multidão que não podiam contar, nem a eles nem aos seus camelos, e entravam na terra para a destruir. Assim, Israel ficou debilitado com a presença dos midianitas. Depois eu quero continuar aqui, falando sobre esse versículo 6. Primeiro, é o conceito de algo ou alguém que exerce influências em situações. Por isso, e com essa autoridade, eles podem alterar os resultados. Por isso que as pessoas falam em intervenção militar, intervenção médica. O médico interviu e trouxe a cura. O líder interviu e ele trouxe a vitória para as pessoas. Então, as pessoas dizem, por que Deus não muda a situação da minha vida? Olha a fome, olha a miséria. Por que Ele não está agindo na minha vida? Por que Ele não está agindo na minha história? E a intervenção de Deus acontece quando nós temos uma vida de devoção ao Senhor, e essa vida vai trazendo clareza, vai trazendo presença de Deus e vai trazendo transformação para as nossas vidas. Então, se nós não alinharmos a nossa vida na oração, na busca do Senhor, como é que Ele vai intervir? Ele vai intervir na nossa vida. A palavra de Deus diz que nós oramos para que o Senhor responda.
Clama a mim e responder-te-ei. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Então a gente acha que Deus tem obrigação de fazer. Por que que ele não muda? Por que que ele não tira a fome do mundo? Quanto que nós ouvimos disso, né? E o que a gente vai compartilhar aqui são intervenções ligadas a uma vida de fé, de oração e relacionamento e obediência. Então eu quero contar para vocês o que aconteceu aqui. No verso 6, depois do povo de Israel sofrer, imagina, eles semeavam as sementes e quando começava o trigo a brotar, os midianitas, os amonitas, eles vinham com os seus camelos e pisoteavam tudo aquilo, destruíam tudo. E aí, não tendo plantação, o gado também morria de fome, e as ovelhas. Então, foi um caos, eles passaram miséria, mas eles estavam com o coração duro. Até que, um dia, eles foram clamar pela presença do Senhor. Não porque amavam o Senhor, eles foram clamar pela necessidade. Mas é legítimo, mesmo que você não tenha intimidade com Deus, mesmo que você não tenha essa vivência com o Espírito Santo, você pode clamar, porque você necessita de algo hoje, e o Senhor vai ouvir e vai intervir na sua vida. Amém? Então o verso 6 diz assim: assim Israel ficou muito debilitado com a presença dos midianitas, então os filhos de Israel clamavam ao Senhor. Então eles clamaram ao Senhor, eles foram para a presença de Deus. Se você hoje está com algum problema, eu sei que todos nós temos problemas, todos nós temos angústias, todos nós temos necessidades de libertação nas nossas vidas, nas nossas famílias. Nós precisamos clamar ao Senhor. Clama com as palavras que você sabe, clama com o seu gemido, mas vai para a presença do Senhor para Ele mudar a sua história. Vocês vejam quanto sofrimento e perseguições vieram naquela época. E o povo de Israel não tinha paz, porque eles fizeram mal, que era mal perante o Senhor, está escrito no versículo 1. Por isso o Senhor os entregou. Esse é o livre-arbítrio. Se você não quer, o Senhor te larga, Ele te entrega. E você vai viver aquilo que você quer viver, uma vida natural, não uma vida na presença de Deus, não uma vida espiritual, em comunhão com o Senhor. E eles viveram por 7 anos essa situação, porque eles mesmos geraram essa situação tão calamitosa de escolhas erradas. Misericórdia, que o Senhor nos livre das nossas escolhas erradas, amém, irmãos? Imagine a situação, plantavam, semeavam, eles destruíam, os camelos pisoteavam, e acabavam com tudo. E eles ficaram lá sofrendo. E quem eram esses midianitas? Eles eram nômades, eles eram ciganos, eles não tinham um lugar fixo. Então, quando eles sabiam que tinha algo, eles iam lá, vou destruir. Porque acho que eles tinham também um sentimento de inveja, um sentimento de frustração. Mas o povo de Israel estava ali na terra deles. O Senhor tinha dado tudo para eles. Mas aí eles foram para a presença do Senhor. E depois disso, desculpa. Depois disso, os judeus ficaram fracos, oprimidos, entristecidos pelos inimigos. Vamos continuar aqui. Depois que eles clamaram, verso 7 do capítulo 6 de Juízes. Tendo os filhos de Israel clamado ao Senhor por causa dos midianitas, o Senhor lhes enviou um profeta, que lhe disse: assim diz o Senhor, Deus de Israel, eu aqui vos fiz subir do Egito e vos tirei da casa da servidão. Vos livrei da mão dos egípcios e da mão de todos quantos vos oprimiam. E os expulsei de diante de vós e vos dei a sua terra. E disse: eu sou o Senhor vosso Deus, não temais os deuses dos amorreus, de cuja terra habitais, contudo, não destes ouvido a minha voz. Sabe, irmãos, depois que eles clamaram ao Senhor, porque a dureza do coração deles, né, a desobediência trouxe eles para uma vida independente do Senhor, e eles sofreram o que nós já compartilhamos aqui. Então, eles se desviaram do Senhor, mas Deus os ouviu e perdoou.
Se você tem algo, se você já teve uma experiência com o Senhor Jesus, se você já teve uma vida consagrada ao Senhor, essa é a manhã da oportunidade de você se voltar para o Senhor, de você abrir o seu coração e falar: Senhor, vem em socorro da minha vida. Eu estou vivendo como uma folha seca jogada de um lado para o outro. Eu tenho vivido a minha vida com a força do meu braço, mas a partir de hoje eu quero voltar a depender de Ti. A partir de hoje eu quero estar na Tua presença. A partir de hoje eu abro o meu coração, porque eu não quero viver como esse povo judeu viveu nessa época em que Gideão era o juiz deles. Não, não. Eu quero viver o Teu propósito para minha vida. Amém, queridos? Amém. Esse tempo de sofrimento deles era um quadro que ninguém gostaria de viver. E vivendo hoje em dia, há muitas aflições na terra, há muita perseguição, perseguição no trabalho, perseguição por falar o nome do Senhor, por professar a sua fé, tantas perseguições dentro de casa pelos próprios filhos, que condenam a sua fé, que falam que Deus é estilo de vida, para que a intervenção dele venha mudar a sua história, amém? E quem que o Senhor mandou? Um profeta. Quantas pessoas são profetas nas nossas vidas? Eu me lembro que logo que eu cheguei em São Paulo e comecei a trabalhar, eu trabalhei numa clínica de convênios, e a secretária era muito boazinha, e o pai dela quase sempre, toda semana passava lá, e era um senhor da Assembleia de Deus, um pastor com aquela gravatinha fininha, e ele chegava e falava: paz do Senhor. Eu tinha raiva de ouvir aquilo, porque não tinha nada a ver comigo. E ele abria uma bíbliazinha dos Gideões, né, por acaso, que tinha os salmos. E ele me mandava ler o Salmo 23, eu falava: eu não quero. Ele falava: você vai ler. Ele não saía da minha sala, tinha paciente esperando, enquanto eu não lesse. E eu louvo a Deus pela vida desse homem, porque por causa das orações dele, hoje eu estou aqui. Amém. Por causa das orações dele, eu encontrei esse amor maravilhoso, eu encontrei paz, eu encontrei a alegria de viver na presença do Senhor Jesus, e é a minha alegria, é a força da minha vida. Nós somos discriminados mesmo por causa do Senhor, mas vale a pena, irmãos, vale a pena. E o Senhor falou para Gideão e todo aquele povo de Israel: olha, vocês estão passando por problemas desnecessários. Eu prosperei vocês, eu libertei, eu os libertei das mãos dos egípcios. Depois de tudo que Deus fez, eles se esqueceram e tomaram o rumo de suas próprias vidas, e precisaram fazer covas, fortificações, cavernas para eles se protegerem, porque quando eles estavam lá começando a prosperar, a plantar, e naquela luta eles tinham que se esconder, estavam fracos fisicamente, quase não tinham alimento. Amém, queridos? É isso que está acontecendo no mundo agora. As pessoas estão olhando para si, as pessoas não estão buscando a presença de Deus. E aí o que acontece? O mundo está com que devemos andar. Amém? Amém. Então, amados, tudo aquilo poderia ser evitado, nada poderia ter acontecido. Eles não estavam passando tudo aquilo, mas por causa da desobediência, porque eles quebraram a aliança com o Senhor, eles passaram por isso. E eu quero dizer para vocês que todas as vezes que nós queremos agir pela força do nosso braço, pela nossa vontade, pelo nosso achômetro, acabamos sofrendo uma escravidão, uma prisão desnecessária. Por isso eles decidiram buscar a presença do Senhor, porque eles se lembraram que tinha um Deus que havia preparado tudo aquilo para eles. E tem mais, eles falaram aqui, ó, sabe, o Senhor deu tanto para os nossos antepassados, e eu quero dizer para vocês que tudo aquilo que Deus faz na sua vida, testemunhe para os seus filhos, mesmo que eles não estejam na igreja, mesmo que a sua família não esteja nos caminhos do Senhor. Todas as vezes que Deus fizer algo na sua vida, glorifique o nome dele, dá esse testemunho, porque aqueles se lembraram do que Deus fez para os antepassados. E por que não estava fazendo para ele? Como se Deus fosse, sabe? Tô aqui, ó.
só para fazer coisas para vocês, mas não é dessa maneira, porque Deus nos chamou, Deus nos criou para relacionamento. O Senhor nos criou, sabe por quê? Para expressar o amor dele sobre as nossas vidas e para nós o amá-lo também. Amém? Porque ele nos amou primeiro, ouviu e perdoou. Aleluia, glória a Deus. Como é bom crer nesse Deus amoroso, né? E no verso 10, o Senhor fala com eles, né? Eu sou o Senhor vosso Deus, não temais os deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Contudo, não destes ouvido a nós clamarmos. Ele envia profeta, ele envia anjos, ele fala conosco através da natureza de tantas maneiras, mas nós precisamos clamar a ele, abrir o nosso coração com arrependimento, bem? E nós sempre vamos para a presença. Olha o que Gideão falou no verso 11. Então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Biesrita. E Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar, para pôr a salvo dos midianitas. Eu até já ouvi, irmãos, que falaram que Gideão era covarde, porque ele se escondeu no lagar. Lagar é o lugar onde eles colocam as uvas, e eles amassavam com os pés para fazer o vinho. Minha mãe contou que no Líbano tinha ainda, porque lá é uma terra muito primitiva, né? E ele foi amassar o trigo ali. Por quê? Porque o trigo, ele é amassado em outro lugar. Ele é triturado para sair a palha e ficar só o grão. Só que ele foi ali porque ali era um lugar seguro. Ele não foi covarde, ele foi prudente. Eu falei, glória a Deus, quando a gente abre o coração e o Senhor começa a agir, a gente começa a agir com prudência, né? Com cuidado, para a gente não ser roubado como eles estavam sendo roubados pelos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e disse, o Senhor é contigo, homem valente. Oh, glória! De um que desprezou a presença do Senhor, se torna um homem valente na presença do Senhor. Como é importante, irmãos, nós aprendermos isso. Eu lendo aqui, eu aprendi tanto ontem, que hoje eu acordei bem cedo e fiquei meditando, falando, Senhor, como eu preciso aprender com a Tua palavra, como eu preciso aprender contigo e valorizar aquilo que o Senhor tem feito e fez para nós, enviando Jesus para morrer no nosso lugar, preparando o plano da salvação, porque o Senhor se importa o tempo todo conosco. Aleluia. E ele disse, não temais os outros deuses, eu sou o Senhor teu Deus. E eu vou continuar lendo aqui para nós entendermos o que esse anjo fez ali com Gideão. Amém? Respondeu-lhe Gideão, ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isso? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo, não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Sabe? Aqui ele estava duvidando do caráter de Deus. O Senhor nos desamparou. O Senhor não desampara. Nós é que temos a escolha de estarmos com Ele ou afastados dele. A escolha é nossa. Então, se virou o Senhor para ele e disse, vai nessa tua força e livre Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele lhe disse, ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre de Manassés, e eu o menor da casa de meu pai. Tornou-lhe o Senhor, já que eu estou contigo. Ferirás os midianitas como se fossem um só homem. Olha a ordem do Senhor, olha a promessa do Senhor. Você fala, estou diante de uma causa impossível. Quantas pessoas que entram, vêm falar conosco e dizem que a causa é impossível, porque para eles, naturalmente, para a medicina, naturalmente é impossível. Eu já compartilhei, já testemunhei de cura que o Senhor fez na minha vida, e eu creio no poder de Deus. Por isso, se você não tem fé para crer que a tua oração pode trazer cura, pode te libertar, nos procure que nós vamos orar. Nós somos um grupo de fé, nós somos um grupo que clama, que busca a presença do Senhor, porque nós
tivemos uma experiência que mudou a nossa vida, a nossa história. Amém? E aí a gente fala assim, por que me aconteceu isso se eu sou certinho, sou bom cristão, dizimista, ofertante, leio a Bíblia, oro? Sempre achamos que Deus tem que nos socorrer, né? Em qualquer dificuldade. Mas os judeus ali, eles se tornaram infiéis ao Senhor. Por isso aconteceu o que aconteceu com eles. E ainda a segunda pergunta, né, que ele fez no verso 13. E o que foi feito com todas as suas maravilhas que nossos pais contaram. Então, eles não viviam, mas eles ouviram falar. E por isso que é importante nós testemunharmos, né? Deus tinha uma aliança, tinha um propósito para a vida deles, mas desobedeceram e mesmo assim, eles questionavam o Senhor. Cadê, Senhor, tudo aquilo que o Senhor fez para os nossos antepassados? Por que não vivemos isso hoje? Por que ser só a bênção para nós? Não vemos mais milagres? Temos uma vida de derrota? Tudo que plantamos e criamos, os nossos inimigos roubam, destroem. A Bíblia diz que os camelos, né, pisoteavam as plantações e o gado também morria. As ovelhas morriam, eram roubadas porque os midianitas consumiam tudo. E quantas vezes nós vamos para a presença do Senhor questionando Ele, com os nossos pedidos, né? Com prazos. Quantas vezes a pessoa fala assim, olha, eu já fiz um jejum de 21 dias e a resposta não veio. Oh, meu Deus do céu. Eu também já falei isso no passado. Mas eu quero dizer para vocês que o tempo é do Senhor. E o Senhor age tratando o nosso caráter. É muito fácil um pai levar o filho no shopping, numa loja, e falar, escolhe o que você quiser, meu filho. A criança vai chegar em casa, vai jogar tudo num canto e não vai valorizar. Mas aquilo que eles conquistam com amor, com boas obras também dentro de casa, porque nós precisamos educar nossos filhos. Eles vão valorizar e muito. E dessa maneira o Senhor quer, porque Ele nos trata, né? Como se fossem crianças, somos filhos. E os filhos não têm idade para o Senhor. Mas se você é um filho de 70 anos como eu, mais rebelde, Ele vai te tratar como uma criança de 6 anos. Até você crescer, até você avançar, até você mudar o seu coração. Amém? Amém. O Senhor espera um posicionamento de arrependimento e clamor, como os israelitas fizeram quando reconheceram e se voltaram para o Senhor. Nós precisamos, irmãos, ter um posicionamento de arrependimento, a primeira coisa. A palavra de Deus diz que o pecado, né? O pecado, a desobediência gera o pecado e o pecado gera a morte. Não é morte física, é morte eterna. Mas o Senhor nos criou para vivermos eternamente com Ele. Então a escolha é nossa. Eu vou viver eternamente com Ele ou eu vou viver só aqui e agora? Isso depende de nós. E o Senhor espera que cada um de nós saia do seu lugar de comodismo e anseie pelo avivamento, pelos milagres que outrora nossos antepassados viveram naquela intimidade. Eu fico um pouco nervosa, é normal. Daqui uns 10 anos eu vou aprender como isso. É Deus falando. Aleluia, deixa Deus falar. Deus falar, não tem problema. Sabe como nós nos distraímos com as coisas desse mundo? Principalmente com a tecnologia agora. A gente faz a oração relâmpago porque tem que ver as notícias, tem que se conectar com as pessoas, tem que saber o que está acontecendo no mundo. Sabe, é tanta ansiedade. E nós precisamos nos educar nisso, para que tudo isso não venha roubar o tempo nosso com Deus. Amém? E para nós vivermos esse propósito, precisamos agir com fé na presença do Senhor, com humildade, coragem e dependência de Deus. Vamos continuar lendo mais um pouquinho. Versículo 14 de Juízes 6. Então se virou o Senhor para ele e disse, vai nessa tua força e livre Israel das mãos dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele lhe disse, ai meu Senhor, que livrarei Israel?
Eis a minha família, a mais pobre de Manassés, e eu, o menor da casa de meu pai. Tornou-lhe o Senhor: já que estou contigo, ferirás os midianitas como se fossem um só homem. Ele respondeu: se agora achei mercê diante dos teus olhos, dá-me um sinal de que és tu, Senhor, que me falas. Rogo-te que daqui não te apartes, até que eu volte e traga a minha oferta e deponha perante ti. Respondeu ele: esperarei até que voltes. Olha que coisa tremenda. Como o Senhor tem paciência e nos espera. Ele nos espera voltar. Ele nos espera nos arrepender. Ele nos espera inclinar o nosso coração para ouvir a voz dele. Que coisa tremenda, né? E aquele anjo, né? Alguns autores dizem que é o próprio Senhor Jesus, que é uma teofania. E ali ele falou: eu vou esperar. E ele esperou. Aleluia. E para nós vivermos, né, dessa maneira, como Gideão agiu e viveu. Ele testificou do poder de Deus e da veracidade de tudo que o profeta falou. E depois o anjo se foi. Então o Senhor, ele usou primeiro um profeta. O profeta, ele foi levantado ali para encorajar Gideão. Vai clamar mesmo, o Senhor é contigo. Vai clamar. Assim diz o Senhor, Deus de Israel: eu vos fiz subir do Egito e vos tirei da casa de servidão. Ele fala, lembrando ele: olha o que vocês eram escravos dos egípcios, e eu tirei vocês de lá com a minha mão forte, e vocês estão aqui desfrutando da liberdade e se esqueceram do Senhor. Mas depois o Senhor enviou o anjo. E o anjo, ele foi usado, né, por Deus para encorajar Gideão a lutar e a vencer, como outrora os antepassados haviam lutado. E ele venceu ali. Essa parte da guerra, da luta dos israelitas contra os inimigos, né? Porque a palavra de Deus diz que os medianitas e os amonitas, eles são os nossos inimigos. E o Senhor, eu quero dizer para vocês que o Senhor nos chama sempre para uma obra eterna. E para isso ele nos capacita. Gideão falou assim: eu não tenho capacidade, eu sou o menor, eu sou o mais fraco. Mas o anjo disse: vai, porque o Senhor é contigo e ele vai usar a sua vida, ele vai te capacitar. E se você acha que eu não tenho condições, eu também não tinha condições de estar aqui falando, mesmo falando errado, mesmo ficando nervosa, eu quero dizer para vocês que o meu prazer é falar a palavra de Deus, que o meu prazer é estar na presença do Senhor. E eu tenho muita alegria em estar aqui compartilhando essa palavra. E quando Gideão pediu para o anjo esperá-lo, ele foi buscar as ofertas para sacrificar, para ofertar ao Senhor ali. E quando ele chegou, né, com um guisado, trouxe pães asmos, o anjo disse para ele: coloca ali sobre a penha, tá no verso 20. Toma a carne e os bolos asmos, põe-na sobre a penha e derrama-lhes por cima o caldo. E assim o fez. Na verdade, ele mandou colocar sobre a pedra, que significou um altar, o altar de sacrifício. E ali o anjo pegou o cajado dele e tocou naquela comida, naquela oferta de manjares, e aquilo queimou tudo, se incendiou. E ali Gideão, ele não teve mais dúvidas de que era um anjo do Senhor. Ele teve experiências profundas. Ele viu o anjo aparecer e viu o anjo desaparecer, porque depois disso o anjo foi embora. Depois podemos também compartilhar as outras experiências de Gideão, de como ele fez provas com Deus, de como ele venceu a guerra, de como ele selecionou o exército que foi lutar com ele. Mas eu quero falar nessa manhã algo que tem a ver com tudo isso, mas algo que tem a ver com as nossas vidas hoje, né?
A palavra de Deus diz que os nossos inimigos são espirituais. Em Efésios 6:10, a palavra de Deus diz que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra principados e potestades nas regiões celestiais. Esses são os amonitas, os amalequitas que estão nos afrontando, que estão guerreando nesse mundo tenebroso. Mas nós hoje não precisamos fazer como Gideão fez, de juntar um exército para guerrear. Hoje nós temos as armas espirituais, aleluia. E onde você estiver, no seu trabalho, na sua casa, no trânsito, quando você tiver uma circunstância adversa, sabe, o Senhor, se você clamar, como Gideão clamou aqui, o Senhor vai mudar a sua situação, Ele vai mudar a sua história, Ele vai entrar com uma intervenção divina e vai mudar aquilo que está te oprimindo, em nome de Jesus. Eu só quero ler o versículo de Efésios 6 que diz assim: revesti-vos de toda a armadura de Deus para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades e contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. A nossa luta não é mais física, a nossa luta é espiritual. Por isso nós precisamos nos arrepender, abrir nosso coração para o Senhor e clamar para que Ele venha em nosso socorro. Gideão, depois, com as estratégias de Deus, ele lutou e venceu os inimigos. Hoje nós, com as estratégias do Senhor, porque essa armadura é para nós nos revestirmos todos os dias de manhã, porque quando nós acordamos, nós não sabemos como vai ser o dia. É muito importante que você, que todo cristão, que tem confiança no Senhor, se revista todas as manhãs da armadura de Deus. Escreve num papel e coloca no espelho do seu banheiro. A hora que você for se fazer a sua higiene, você já vai ler ali e vai orar enquanto você está escovando os seus dentes. E você já vai declarar aquilo sobre a sua vida, que você se reveste de toda a armadura de Deus para enfrentar o dia mau. Amém? Para ficarmos firmes contra as ciladas do inimigo. E como nós, louvado seja Deus, não precisamos guerrear fisicamente, mas sim espiritualmente, nós precisamos também nos lembrar que na Bíblia tem um salmo importante, que é o Salmo 91, que nós também oramos. E nesse salmo diz que quando nós oramos a Deus, Ele dá ordens aos anjos a nosso respeito para nos guardar. Ele envia o socorro para as nossas vidas. E está aqui no 91, de 9 a 14. Diz assim: porque o Senhor é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá. Preste atenção, meu irmão. Praga nenhuma chegará à sua tenda, praga nenhuma chegará à sua casa, à sua vida, porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Aleluia! Eles te sustentarão nas suas mãos para não tropeçares em alguma pedra. Essa é a promessa do Senhor. Gideão e o povo de Israel foi para a presença de Deus, eles clamaram, o Senhor enviou o profeta, o Senhor enviou o anjo, testificou na vida de Gideão que o Senhor era com ele, que era o Senhor que estava falando com ele. E hoje, louvado seja Deus, a nossa luta é muito mais fácil, porque nós oramos e o Senhor envia os anjos, nós clamamos e o Senhor envia para nos salvar, para nos proteger, para nos guardar de todo ataque, de toda cilada do inimigo, porque a nossa luta não é mais contra pessoas, mas é contra todo principado e toda potestade nas regiões celestiais. Se nós, irmãos, entrarmos nessa batalha com o Senhor, os anjos do Senhor guerrearão por nós, amém? Amém? Nós não vamos precisar lutar e fazer coisas e agradar e buscar e cobrar, não, o Senhor faz por nós, aleluia, aleluia, louvado seja Deus. Nós só teremos uma intervenção
divina também, com arrependimento e oração, porque se nós não orarmos, nós não vamos conquistar essa paz, essa libertação, essa intervenção divina nas nossas causas. Sabe, irmãos, tem tantas passagens na Bíblia. Eu queria falar sobre o exército do Senhor. Queria falar que Ele é o nosso general de guerra. Que Ele vai à nossa frente lutando as nossas lutas. Quando nós abrimos o nosso coração e buscamos a presença dEle. Mas eu quero ficar só com essa palavra porque nós sabemos que em todos os homens de Deus aqui, que foram vitoriosos, Neemias, todos, se nós formos falar um por um, todos eles. Jonas no ventre do peixe, ele clamou, Senhor. Todas as vezes que nós clamamos, o Senhor muda a nossa história. O Senhor muda o nosso destino. Ele muda o nosso futuro. Amém, queridos? Então vamos buscar o Senhor. Vamos clamar pela presença dEle. E vamos confiar naquilo que Ele quer fazer para nós. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Seja exaltado o nosso Deus nessa manhã. Pai de amor, eu te louvo, Senhor. Eu te exalto, Senhor, pela Tua palavra, que nos encoraja. Tua palavra que enche o nosso coração de alegria, de sabermos que não estamos sozinhos nos nossos problemas, nos nossos delitos, nas nossas fraquezas. O Senhor é conosco. Se nós nos arrependermos e clamarmos diante do Senhor, o Senhor vai agir. Senhor, a minha oração nessa manhã é para que o Senhor venha agir na vida de cada um dos meus irmãos e irmãs que estão ouvindo essa palavra, ou que ainda vão ouvir. Pai de amor, no nome de Jesus, que o Senhor venha trazer, Senhor amado, libertação, venha trazer encorajamento, venha trazer, Senhor amado, convicção daquilo que Tu és e Tu fazes, porque a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra toda a hoste espiritual da maldade. Que o Senhor venha guardar, venha proteger, venha dar vitória, em nome de Jesus, Senhor. Muito obrigada por tudo, Pai. Abençoa os meus irmãos agora e declaro vida de Deus, amor do Senhor sobre vocês. É um amor que nos envolve, esse amor que nos perdoa, que nos restaura e nos restitui, para a glória do nome do Senhor Jesus. Amém? Que o Senhor abençoe cada um, que Ele possa falar ainda mais através da palavra dEle.